Olá, que alegria imensa estar junto novamente em mais um programa Alma Querida. Nós respondemos aos e-mails que nos são enviados. E o primeiro de hoje diz o seguinte, como você está vendo aí. Tenho medo de morrer e de ir para o umbral. Aí diz, doutor Adão, nasci em 2 de abril de 1965 em Salvador, mas vim para São Paulo em 1975, junto com minha mãe, meu irmão e minha irmã, que faleceu há 4 anos de cirrose e AVC. Aos 14 anos fui morar com um rapaz, mas já estava grávida do meu outro namorado e não sabia. Oh, minha querida, que é isso, hein? 14 anos já foi namorar com alguém, mas já estava grávida de outro. Com este rapaz que fui morar, tive mais 2 filhas. Então estava grávida, ela não disse se a primeira era filha ou era filho, mas já são 3. Aí casei na igreja no civil, porém 1 ano após o casamento, me separei, 1 ano depois do casamento, de ter tido 2 filhas. E fui morar com um outro rapaz, o terceiro, que é o meu marido atual. Já estou casado há 26 anos, pelo menos parou, né? E com ele tivemos 3 filhos, 3 e 3, 6. Porém já sofri muito com ele, pois ele é muito grosso e me batia sempre. Porque será que você atraiu esse homem, hein, querida? Em 2000 perdi minha filha caçula do primeiro casamento. O namorado dela colocou fogo nela. Nossa, que grupo de espíritos vocês são, né? O que o amor faz? Nós nos aproximamos, ela foi atrás deste namorado, né? Desse marido que colocou fogo nela. Você passou por vários relacionamentos, né? Agora, no e-mail dela, ela continua dizendo que a filha ficou 60 dias no hospital, ainda viva, mas veio a falecer. Então, ela, a mãe, começou a beber, enfrentei tudo. Não tinha mais medo do meu marido e nem de mais nada. Até usei drogas, mas poucas vezes. Como você não tinha medo, minha querida, eu vou dizer uma coisa para você. Normalmente, o que acontece é que, quando nós estamos na situação como essa que você está descrevendo, o leão está preso dentro da gente. Então você fica dando uma de coitadinha, mas o leão está preso. E o leão, ele é egoísta, o monstrinho que está em nós. E quer o quê? Quer um mundo que me dê a satisfação que eu quero. E essa satisfação, nós a sonhamos de várias formas. Quando somos jovens, numa determinada fase da nossa vida, o sonho maior é do relacionamento físico. Um especialista em psicologia, que lançou inclusive uma teoria, ele diz que nós temos 5 fomes. A primeira delas é de comida, arroz com feijão. A segunda é de sexo. E a terceira é de significação pelo outro. Então, nós ficamos achando uma coisa muito interessante, né? É claro que quando ele escreveu sobre isso, ele não sabia dessas coisas. Ele falou também de mais uma quarta e uma quinta, né? Tempo estruturado e intimidade. Intimidade em psicologia é essa ligação espiritual que você olha para o outro e já está preenchida, né? Tá? Como se estivesse invadindo o outro e sendo invadido pelo outro. Então, a primeira fome, que é de comida, é sucedida pela segunda, que é de sexo, a terceira, que é de significação pelo outro. Então, pense bem, comida, você precisa sobreviver, o instinto de sobrevivência. Sexo, da reprodução, aí já não é a sobrevivência sua, mas da espécie. E terceira, que é de significação pelo outro, tudo isso para a gente aprender o amor ao próximo como a si mesmo. Então há alguns instintos, e nós temos que ter controle sobre esses instintos, sobre essas necessidades. Precisamos fazer o quê? Controlar a necessidade de comer, senão nós vamos comer desabragadamente. O nosso impulso sexual, para que a gente controle, o que a sociedade faz? Faz com que você se apaixone por alguém, case com esse alguém, e aí surge o dever de lealdade. O outro não quer que você seja dele e de outras pessoas. Então surge o dever de lealdade. Para você ser leal, você precisa ter controle dos seus instintos e dos impulsos instintivos. Porque, como nós costumamos dizer, quando você faz uma escolha, você faz uma renúncia muito grande. Então, você escolhe ficar com um homem ou com uma mulher, você renuncia aos outros homens e às outras mulheres. Mas a renúncia é alguma coisa de espiritual, de mental, de intelectual.
Não é uma coisa sentida, porque o que você sente é um impulso para o outro. Então, quando você faz esse exercício, você vai se posicionando no sentido de ter controle sobre você mesmo. Então isso vai te dando grandeza, né? E vai te dando superioridade. Então, primeiro, comida. Segundo, sexo. Terceiro, significação pelo outro. O Paulo de Tarso dizia o seguinte: se eu vivesse para agradar os homens, não agradaria o Cristo. Então, essa necessidade de agradar o mundo e de ter significação para o mundo, ele tinha uma necessidade. Eu preciso ter significação para o Cristo. É esta que deve ser também a nossa necessidade. Porque senão você começa a fazer coisas e você acaba vendendo, como se diz, vendendo a alma para agradar A, B e C. E fica também atrás de quê? Fazendo tudo para que o outro agrade você. E esse desejo de significação traz uma felicidade. Né? Quando você tem isso, você fica feliz. Não tem isso? Então parte para a fantasia, que é etérico-astral. E dá uma impregnação do perispírito na parte etérica, na parte astral, ou seja, na parte de energia, na parte de emoção. Né? Dá uma impregnação e você vai para quê? Vai para as drogas, para a bebida. E aí você começa, fecha os olhos e faz a viagem. Aí você saiu do mundo. Não tenho mais que enfrentar, olhar para ninguém. Eu não tenho que enfrentar, falar com alguém. Não tenho que enfrentar, estar com alguém. Eu posso ser feliz sozinho. Então, é uma espécie de relação com você mesmo. Só que esse solipsismo vai trazer problemas. Porque você não foi criado para viver sozinha. Nem você homem, nem você mulher. Aí, durante um ano, ela disse que se separou do marido e teve um grande amor. Agora veja, o que ela está dizendo? Ela diz, eu não fui capaz da lealdade. Amei o rapaz. Ela vai dizer assim, mas ele me batia, ele era grosso, ele era ruim. Então o que isso significa? Significa que você escolheu um espírito e quando você faz a escolha, faz a renúncia aos outros homens, e a gente tem sempre o sonho de só felicidade. Mas o mundo é cheio de tribulações. E como nós já falamos várias vezes nesse programa, quando você se relaciona com alguém, você traz um relacionamento anterior que é o seu com Deus. E ele também. Como é que você pensa em Deus? Como é que ele pensa em Deus? Isso traz diferença, precisa ser harmonizado. Traz um segundo relacionamento. Você com o plano espiritual e ele com o plano espiritual. Se você é espírita, você sabe que é espírito. Se ele não tem nada disso, nenhum conhecimento, ele vive como se isso não existisse. Então fica escravo dos obsessores. E o terceiro relacionamento é você com você. Você, tendo origem, como é que era o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, quem era você, de que família você vem, onde é que você foi criada, quais as motivações que você tem na vida. E o outro também. Tudo isso deságua num quarto relacionamento, que é o relacionamento conjugal. E aí tem que harmonizar tudo isso. Veja como isso é difícil. Aí você tem frustrações, porque o outro não é como você. Aí o que acontece? Aparece a tentação. Aparece aquele cara garboso, bacana, e que te seduz, muitas vezes com promessas. Muitas vezes já é o obsessor que coloca o sujeito no seu caminho. Aí vai lá e te seduz com uma bela de uma conversa, muitas vezes mostrando ser aquilo que ele não é, mas que se encaixa perfeitamente no seu sonho, na sua fantasia. Então você mete o pé pelas mãos. Então, ela diz aqui que amou um rapaz, teve um grande amor, amou um rapaz 7 anos mais novo que ela. Agora ela diz, sei que ele também me amou, mas ele veio a falecer em um acidente de moto 13 dias após minha irmã falecer. Perdeu a irmã e 3 dias depois perdeu o grande amor. Agora, o que a irmã fazia? A irmã também era uma insatisfeita. Ela usava muitas drogas e não se tratou e acabou falecendo. Porque mesmo que ela se tratasse, o que a medicina faz? A medicina trata a parte orgânica. Acontece que o drogadito, ele tem além da parte orgânica, que normalmente é tratado nas clínicas, tem um adensamento perispiritual que só pode ser tratado através de muito esforço pessoal para se colocar acima das tentações da própria droga.
e dessa fantasia de que a droga vai trazer a felicidade naquelas viagens. Então a pessoa fica escrava. Né? Agora, ela diz que acabou falecendo no desastre de moto. Após tudo isso, voltei para o meu marido, mas a minha casa ficou diferente. Voltou para o marido, mas encontrou a casa diferente. Claro, porque ela saiu, ela se relacionou com outro cara que morreu, a irmã dela morreu. Quer dizer, ela foi perdendo seres aqui deste mundo que começaram a povoar o outro mundo. Que mundo? O mundo dela. Aí o que aconteceu? A irmã tomava drogas, usava drogas. Olha só, a irmã usava drogas. O rapaz também, provavelmente, o motoqueiro, por quem se apaixonou, vai ver que também era um usuário de drogas. Aí o que ela faz? Depois que eles morreram, ela volta para casa, encontrou a casa diferente, porque já estava com outras companhias. Passei então a tomar cachaça. Após um tempo, pedi para a médica do posto fazer um exame de hepatite C em mim, pois eu achava que tinha doença, mas ela disse que não era preciso. Então continuei a beber. Mas certo dia passei mal e resolvi ir ao médico. Ele pediu alguns exames e ficou confirmado que eu tinha a mesma doença da minha irmã, hepatite C. A cachaça arrasou o fígado, a irmã usava as drogas, né? Ela também, hepatite C, cirrose e fibrose F4, quer dizer, o fígado já estava daquele jeito. Quando precisei começar o tratamento, meu irmão que pagava o convênio parou de pagar. Eu implorei, mas ele não fez nada. Até agora, no e-mail dela, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, até agora no e-mail dela, ela não diz o que ela faz. Ela diz então, continuando, então fui e consegui um médico no SUS, porém lá tudo é muito demorado. Tirei a mágoa do meu coração, pois isso não me pertence, mas não, hein? Olha só a fantasia. Tirei a mágoa do meu coração, pois isso não me pertence. Ela tem mágoa do marido, tem mágoa sim. Às vezes penso no rapaz que morreu e que gostava de mim. Sonho sempre com ele dizendo que quer ficar comigo. Será que estou sendo obsediada por algum deles? Nossa, como está. Sinto muito medo. Não quero morrer, pois não bebo mais. Graças a Deus. Sigo a dieta e só como o que posso comer. Que beleza. Vocês viram, meus queridos, o que aconteceu com ela? Ela não bebe mais e segue a dieta e só come o que pode comer. O que a fez mudar? A hepatite C, a cirrose hepática, a fibrose fez com que ela parasse. É sempre assim. É por isso que nós falamos, quando se fala, que sofrimento, tal, etc., que castigo, eu digo, isso não existe na ordem cósmica. Mas eu estou com cirrose, isso aí é uma bênção para você, se ela viesse falar comigo. Que bênção! Quem sabe agora você consegue aquilo que você achava que não tinha. O quê? Vontade de fazer o que é certo. Vontade. Vontade é a capacidade de fazer o que é certo. Que se sobrepõe ao desejo, que é o impulso para fazer o que é gostoso. O que é gostoso? Beber cachaça. Viver aquelas fantasias. O que é certo? Ter uma dieta adequada. Não beber a cachaça. Cuidar de si. Por quê? Porque o corpo é um talento que Deus nos dá e que nós devemos multiplicar como? Usando o corpo de maneira adequada. Para fazer o que temos que fazer aqui. Agora, ela diz, quero muito me cuidar e me tratar. Aprendeu, quero muito me cuidar e me tratar. Sou uma pessoa de quem todos gostam. Não sei se tenho inimigos. E até agora o meu marido está bem melhor comigo. Olha, o meu marido está bem melhor comigo. Por quê? Porque o que acontece? O que acontece é que passou o tempo e agora, provavelmente, ele tenha pensado o quê? Ele tenha pensado, é melhor ficar com ela do que ficar sem, eu também preciso de apoio, também preciso de ajuda. Descobre o que devia ter feito desde o começo. Não precisavam ter passado por todas essas experiências, mas passaram. Então, por favor, minha querida, não maldiga, não amaldiçoe o seu destino, nem a sua vida, nem as suas experiências. Quando Paulo de Tarso diz, de tudo dai graça, pois tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, a cachaça
concorreu para a sua cirrose que concorreu para você parar de beber. Ah, mas eu fiquei doente. Mas agora você pode ter até um fígado sensível, mas você tem mais vontade, mais capacidade de se colocar na vida. Então agora você tem inclusive a consciência que você pode viver sem cachaça, que você tem uma superioridade à cachaça e qualquer outra droga que te atraia, que você não precisa viver dessas fantasias. E o mais interessante é que quando você esgotou a fantasia, voltou para o marido, né? Agora você diz que o marido está muito melhor, mas a nossa vida sexual mudou, esfriou. Ele diz que não sente prazer comigo, porque muito provavelmente não precisa mais, agora está na fase em que o que importa não é mais nem a comida, nem o prazer sexual, mas a significação pelo outro. Quem é que me dá a significação? Quem está na minha casa. Tá? A significação, ou seja, eu tenho alguém junto comigo. É muito interessante, né? Que quando Deus criou o mundo, depois o Adão lá no paraíso, essas metáforas tão interessantes, chega um momento que, olha, o Adão estava no paraíso, né? Se o Adão estava no paraíso, devia estar muito bem. Então diz lá que Deus olha para o Adão e Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Não é bom que o homem esteja só. Nós não nascemos para viver sozinhos. Depois, olha, quantos milênios depois vem Allan Kardec e começa a conversar com os espíritos, e na terceira parte do livro dos espíritos, quando ele está falando sobre as leis morais, vai falar da lei de sociedade. Então ele faz uma pergunta e os espíritos respondem. É impossível imaginar o homem só. É impossível pensar o homem só. Por isso é lei de sociedade. Nós nascemos para o gregarismo, para estarmos juntos com os outros. Senão, como é que você vai amar o próximo como a si mesmo? Amar o próximo como a si mesmo é você estar com o próximo. Algumas pessoas se isolam, mas sempre que você se isola, você está fazendo uma sementeira. E a semente traz uma consequência. Aquilo que semeares, tu mesmo haverei de colher. Há alguns anos, eu estava fazendo um seminário para um grupo de idosos. E aí eu fui a um lugar, da pousada onde nós estamos, do espaço onde nós estávamos, fomos visitar um rio, no meio do mato. E chegamos lá, era uma coisa muito gostosa, um rio ele devia ter no máximo 1 metro de profundidade, com aquela prainha com grama em volta, as árvores em volta também, sombras gostosas. E quando eu cheguei no local, as pessoas tinham ido antes de mim, quando eu cheguei no local, estava uma mulher gritando. E mais umas 3 que a seguravam, e ela gritava, né, descontroladamente. Me aproximei, peguei na mão dela, pedi para que todos a soltassem, eles soltaram. Me afastei com ela, sentei-me com ela num tronco de árvore que estava, vi que ela estava regredida e eu a levei para uma encarnação passada. O que estava acontecendo? O que ela estava vendo? Ela estava simplesmente apavorada, porque a imagem que tinha na mente dela era uma imagem de morte. Ela se via morrendo afogada. Com uma intensidade muito grande. E ela tinha medo e entrou numa crise quando ela viu a água do rio. Aí eu fiz com que ela se afastasse daquela imagem, que ela continuasse vendo aquela imagem, mas que afastasse. Até que quando eu consegui colocá-la a quilômetros e quilômetros de distância, vendo a imagem, uma distância muito grande, a imagem não tinha mais o poder de fazê-la ficar desequilibrada. Ela ficou mais equilibrada e começou a contar que ela estava dentro de uma caverna. E na caverna, ela estava deitada, olhando para uma praia. O que você foi fazer na caverna? Por que você está aí? Porque eu estou na praia com a minha família, os meus familiares. Mas onde é que estão os seus familiares? Estão longe, eu não quis ficar com eles, eu sou mais ou menos tendente a ficar sozinha. Eu não quis ficar com eles e fui passear sozinha. Aí encontrei essa gruta e entrei na gruta e fiquei olhando para a praia e a maré estava subindo. E eu comecei a imaginar como estava gostoso ficar ali, tão isolada, tão sozinha, comigo mesma, dentro daquela gruta, olhando para aquela praia que estava subindo. Eu estava certa, quando a água chegasse naquela gruta eu sairia. Mas de repente, o teto da gruta caiu sobre as minhas pernas. Ela vendo isso de longe, caiu sobre as minhas pernas. E eu vendo por cima
das terras, né, daquele monte de terra, a maré estava subindo. Então eu comecei a querer fazer de tudo para sair dali, mas não conseguia. Gritei a plenos pulmões, mas não conseguia, porque a família estava muito longe. Então eu fiquei esperando, com aquela certeza de que eu ia morrer afogada. A imagem que eu tive quando eu cheguei aqui perto do rio. Mas eu não morri afogada. O teto da caverna caiu sobre mim, eu fui enterrada viva. Mas a imagem que ficou na minha mente foi da água subindo, que eu devia ter morrido afogada. Então, aproxime-se mais agora. Passe outra vez por tudo isso. Passe pela morte. Então, eu fiz com que ela passasse pela morte, que ela se aproximasse até que ela conseguiu entrar. Você está lá. Agora vivencie. Você está aí, estou. Você já sabe o que aconteceu. Então, ela vivenciou ficar com as pernas presas, ficar com aquela expectativa de que ia morrer, vivenciou a caverna caindo, o teto da caverna caindo sobre ela e ela morrendo. Né? Fiz com que ela passasse por essa experiência várias vezes, até que ela não sentia mais nada. Quando você assiste um filme de terror várias vezes, você começa a dar risada das assombrações. Foi o que aconteceu com ela. Aí nós continuamos, mas o resto disso eu conto depois do intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta.